Olá, queridos! O assunto hoje é Santa Ceia e hoje eu vou gravar então um vídeo mais longo a respeito do assunto. Eu fiz alguns vídeos curtinhos para fazer uma chamada, para o povo analisar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus conforme está escrito. E algumas pessoas, não gostou, teve bastante comentário que não foi proveitoso, Isto é, proveitoso aos nossos olhos, De repente para a pessoa foi proveitoso. Só que a gente percebe o nível de conhecimento da palavra de Deus que as pessoas andam. Então, sem delongas, vamos partir então para o assunto da gravação aqui de culto de Santa Ceia. Eu fiz algumas perguntas nos vídeos curtos, e é óbvio que no vídeo curto não dá para você explanar, explorar o assunto, fazer perguntas, trabalhar as palavras, os pontos, onde a palavra de Deus tem a palavra ceia. Então, para começar, para entendermos o assunto ceia do Senhor, como eu já venho falando em alguns vídeos passados, a gente precisa analisar o contexto. Exemplo, a gente gravou recentemente a respeito do sábado. Existe o sábado de Deus e existe o nosso sábado. Então tem que olhar no contexto ali o que está sendo falado, se é o sábado de Deus ou se é o sábado do homem. Da mesma forma, você olha para a ceia. Então, a palavra ali está falando da ceia do Senhor. Não é a ceia da igreja, não é a ceia dos homens, é a ceia do Senhor. Mas existe a ceia dos homens. Assim como a palavra dízimo, dízimo do Senhor e tem o dízimo nosso. No caso, por exemplo, a festa, por exemplo, Eu vejo muitos pregadores cometer o erro, de menosprezar a palavra festa. Não a festa em si, mas porque quando eles estão pregando, querendo dar algum exemplo, até mesmo ensinando a palavra de Deus a respeito do assunto festa, eles usam o termo festas judaicas, as festas do povo de Israel, as festas do Antigo Testamento e outros nomes que eles usam para falar do tema. Só que quando você olha para o contexto lá onde aparece a palavra festa no livro da lei, são festas fixas, festas do Senhor e por estatuto perpétua. Há uma diferença enorme quando você entende isso. Quando você visualiza, melhor dizendo, o tema e o ponto. Festa do Senhor é uma coisa, festa dos homens é outra coisa completamente diferente. É óbvio que Deus trabalha com coisas literais para ensinar o espiritual. Então, sem delongas, vamos partir então para o assunto da ceia, ceia do Senhor. Deixa eu pegar a palavra aqui, se você quiser acompanhar, a gente vai ler o capítulo 10 todinho, de 1 aos Coríntios, a gente vai ler o capítulo 11 todinho, um trecho do capítulo 12 e mais alguns pontos dentro das escrituras que falam da palavra ceia. Beleza? Então, esse negócio, como eu venho falando há muito tempo, esse negócio de recortar um pequeno trecho de um certo ponto e estabelecer uma doutrina em cima daquele ponto, porque fulano faz assim, porque Beltrano faz assim, não funciona, não funciona. Não é assim que funcionam as coisas. Tem que examinar o contexto, onde é que o assunto começa e aonde o assunto termina. Não é recortar só o ponto que me interessa ali no assunto para poder passar, porque as outras pessoas estão fazendo isso. Seja honesto com a palavra de Deus, seja honesto consigo mesmo, seja honesto com as pessoas que você ama. Se você ama de fato as pessoas, ensina o que é correto para elas. Melhor ainda, ama a Deus de fato? Se você ama a Deus, então você tem que procurar melhorar a vontade do seu Deus e ouvir de fato o que o seu Deus tem a dizer a respeito do assunto. 1 Coríntios, capítulo 10, a gente vai ler do 1 ao 4. O assunto Santa Ceia envolve comer e beber, comida e bebida, beber e comer, correto? Suco de vinho, suco de uva, que é o vinho, e o pão. Então vamos lá, vamos trabalhar essas expressões então. Ora, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos nossos pais que eles tiveram sobre a nuvem, e todos eles passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Parece que não está falando nada de ceia aqui, né? Vamos continuar lendo. Verso 3. Todos eles comeram um só manjar espiritual. 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e essa pedra era Cristo.
Pegou? Então você vê que Paulo começa a falar de um assunto que comida e bebida, que era uma comida espiritual, não era literal. Todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Ou seja, comer e beber e ceia tem a ver com batismos. Todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Aí são vários batismos, não dá para entrar aqui no ponto. Paulo está falando de uma trajetória de Israel. Então, Israel foi batizado no mar e na nuvem. E dentro desse batizar no mar e na nuvem, são vários batismos, na verdade. Vários testes que o Senhor Deus faz. Vou usar essa palavra teste para você entender melhor. Que o Senhor Deus faz com o ser humano para batizá-lo. Entendeu? E uma delas, né? E um desses testes é o comer e beber. Conforme você come e bebe, você diz para o Senhor seu Deus como você é e o que você é. A minha maneira de comer e beber fala quem eu sou. Quase usando aquela mesma expressão que Paulo fala, né? Me diga com quem você anda, que eu vou dizer quem de fato você é. Então, estou usando a mesma aplicação. A forma como você come e bebe diz muito a teu respeito. O olhar da palavra de Deus, olhando como Deus vê o homem. Então, ele usa o alimento físico e a bebida físico para falar de coisas espirituais. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E estas coisas, irmãos, tornaram como exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas ruins, como eles a cobiçaram. Mas o que eles cobiçaram? Dentro do termo comer e beber, o que eles cobiçaram? Vamos continuar lendo. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo se assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Verso 8. E não pratiquemos a imoralidade como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Então, Paulo está falando do assunto comer e beber, que eles foram batizados, comeram e beberam de uma pedra espiritual que o seguia, que era Cristo. E dentro dessa trajetória de vários pontos, embora ele está falando lá da descida do Senhor Deus no Monte Sinai, né, o ponto mais crítico, vamos dizer assim, mas como está falando de travessia de mar e nuvem, então está falando também de trajetória, de ver, de Deus tentar o povo para ver quem é que ia andar na lei dele e quem não iria andar na lei. E aí, então, apareceu várias palavras. Apareceu a palavra cobiça, não vamos cobiçar como eles cobiçaram, não vamos praticar imoralidade, não vamos murmurar como eles murmuraram. Tudo dentro do termo comer e beber, envolvendo comida e bebida espiritual. Verso 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pela mordedura das serpentes. Então, existem pessoas que colocam o Senhor à prova. Como assim? É que Deus já colocou as leis, colocou um homem chamado Moisés, um líder, um profeta, um homem muito cheio do Espírito Santo, para trazer ensinamento e instruções para eles. Mesmo assim, alguns deles não acreditavam em Moisés, duvidavam de Moisés, formavam seus grupinhos, e dentro desses grupinhos surgiam as heresias, as doutrinas, os ensinamentos fora do contexto do qual Moisés falava. O texto, né, não só aqui, mas nos profetas, vai falar muito disso, que Deus, então, permitiu que as serpentes abrasadoras picassem eles e eles morriam. Então, esse termo aqui da serpente picar eles é as doutrinas. Através da doutrina do ensinamento errôneo, por não ouvir Moisés, eles adoeciam, pragas, muitas coisas ruins aconteciam com o povo que desobedecia. Não dava crédito para Moisés, querendo levantar para si doutores, sabe, líderes que vá diante do povo, que não seja Moisés, que não seja tão duro como Moisés, etc. Verso 10. Nem murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Então tem que examinar muito bem o que aconteceu com eles, usar o exemplo do erro deles, para que nós possamos aprender no erro deles e não passar pelo mesmo critério ou na mesma prática que eles praticaram. Verso 12. Pois aquele que pensa estar de pé, veja que não caia.
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Então veja por que eu falei lá no início, na introdução, de Deus fazer testes com o ser humano. É justamente as tentações que aparecem de vez em quando para provar o nosso coração. E dentre essas tentações, então, aparece a cobiça, a murmuração, a imoralidade, o tal do comer e beber sem discernir o que está sendo comido e bebido, no caso lá de Israel, né? Por enquanto, tá vendo que o literal vai mudando ou vai transitando para o espiritual. E Paulo, então ele pegou um gancho aqui, vamos dizer assim, uma base para ele poder falar da ceia, agora no Novo Testamento. Só que ele ainda não parou de falar do povo, ele vai continuar falando mais. Verso 14. Portanto, meus amados irmãos, fujam da idolatria, porque o povo praticou idolatria lá, no assunto comer e beber. E ele vai explicar aqui detalhadamente como que surgiu a idolatria, além do bezerro. Além do bezerro, tá? Eu falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que eu digo. Verso 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Verso 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Fecha aqui, vamos meditar um pouquinho. Vamos meditar um pouquinho nesse ponto aqui. Então, você veja que Paulo está falando de comunhão, de partir o pão e de abençoar o cálice no sangue de Cristo. Pois bem, vamos devagar agora. Vamos pegar o. Vamos devagar aqui, ó. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Que cálice é esse que Paulo está falando aqui? O cálice da bênção é o cálice do suco de uva? O cálice da bênção tem a ver com partir o pão. E o cálice é abençoado pelos apóstolos. O cálice da bênção é abençoado pelos apóstolos, mas foi primeiramente abençoado pelo Senhor Jesus. Então, que cálice é esse que Paulo está dizendo que abençoa? Ele fala, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então, a comunhão do sangue de Cristo é totalmente diferente da comunhão no suco de uva, no caso, vamos dizer assim. Porque a comunhão no sangue de Cristo fala de pessoas que têm comunhão de fato com Cristo, que vivem para Cristo, obedecem a Cristo, sofrem como Cristo, viveram como Cristo viveu, passaram algumas coisas pelas quais o mesmo Cristo passou e padeceu. Então, sim, eles podem dizer, por acaso o cálice que abençoamos não é o cálice na comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos, que no caso ele fala na sequência, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E a comunhão do corpo de Cristo não é a comunhão com as trevas, não é a comunhão com os desobedientes, não é a comunhão com aqueles que se acham que são o corpo de Cristo, que se acham só porque estão numa igreja, dentro de um local onde tem carteirinha de membro, onde que tem CNPJ, onde que tem um líder, um pastor, e que todos concordam com o que o pastor fala, todos dão tapinha nas costas, todos falam do amor e da unidade, mas é um amor e uma unidade no pão. Pão puma, vamos usar esse termo. No pão puma, não no pão, corpo de Cristo. Ou seja, é no alimento físico. A comunhão que a gente vê por aí, em todas as religiões, é a comunhão no pão físico, é a comunhão chamada de confraternização. Quando tem um churrasco, quando tem uma festinha de final de semana, seja qual for ela, tudo isso é confraternização, tudo isso é comer e beber e comunhão por meio do alimento e da bebida. Todo mundo tem comunhão desta forma. Então, quando você olha físico, o alimento físico e a bebida física, e só porque você está amarrado em um grupo, em uma família, abre aspas, e está comendo um pão e suco de uva que representa o corpo de Cristo, só que a mensagem, a doutrina é outro evangelho, é outra doutrina, é outro cálice, totalmente fora do contexto do qual a palavra de Deus ensina.
E lá você vai dizer que aquilo lá é o corpo de Cristo? Aquilo lá é unidade? Eu estou falando aqui, adiantando algumas coisas, mas a gente vai continuando e a gente vai chegar exatamente no ponto onde é recortado essa fala aqui, da qual eu já falei um pouquinho. Da unidade, de participar do corpo, de comer o pão, de beber o suco da uva. Porque nós, embora muitos, ou seja, muitas pessoas, somos unicamente um pão. É esse pão que ele está falando. É a comunhão. É o partir desse pão. É o partir da palavra de Deus. Porque é o corpo de Cristo. Não é o pão físico que é repartido. Agora ele vai continuar falando aqui, ó, verso 18. Ele vai puxar mais uma vez um pouco lá do que Israel praticou no assunto comida e bebida e vai fazer uma aplicação para a mesa do Senhor. Existiu a mesa que Israel comeu e bebeu, e agora tem uma nova mesa, nova aliança. E nessa nova aliança, não podemos praticar as mesmas coisas que o povo de Israel praticou lá atrás. Verso 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Claro que é certo. Os sacerdotes, os levitas, eles se alimentavam do sacrifício que era levado lá. Alguns alimentos, inclusive, era só o sacerdote que podia comer. Então, eles participavam, sim, do alimento, comiam, mas também participavam do altar, porque eles eram responsáveis pelo ensino, pregação da palavra. Pegou? Verso 19. Digo, pois, que o sacrifício. Digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Por que que Paulo está falando de ídolo e dizendo aqui no caso que Israel sacrificava a um ídolo? Quem é esse ídolo que Israel estava sacrificando? Qual o nome desse ídolo? Vamos ver, aguenta a mão aí. Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Verso 20. Antes eu digo, Paulo falando, que as coisas que eles sacrificam é a demônios, do que a Deus, e não a Deus. E eu não quero, irmãos, que vocês se tornem associados aos demônios. Ou seja, Paulo não quer que a igreja de Corinto seja associada aos demônios. Como assim? Através do comer e beber nas reuniões. Não é aquelas reuniões uma vez por mês que Paulo está falando aqui, não. Aliás, isso não existe escrito, né? Nem uma vez por mês, nem uma vez por ano, 3 vezes por ano, ou uma vez por semana que seja. Não existe isso escrito. Na verdade, a palavra fala que é para meditar, é para tomar a ceia de dia e de noite. Isso sim, todos os dias você tem que partir o pão, todos os dias você tem que beber do sangue de Cristo, todos os dias. Na verdade, é 3 vezes por dia, para ser mais exato. Davi fala que gosto de me lembrar da sua lei à noite na minha cama. Quando acordo, eu gosto de meditar na sua lei porque ela é prazerosa. Durante o dia, eu fico pensando na sua palavra. Então, Davi era o tempo inteiro meditando na palavra de Deus. Os salmistas, todos eles concordam, né? Bem-aventurado é o homem, é o varão aquele que o prazer dele é na lei do Senhor, na sua palavra, e nela ele medita de dia e de noite. Isso é ceia, ceia do Senhor. De dia e de noite, é 24 horas. É igual o famoso ditado popular, né? É igual o escorpião de laboratório. É 24 horas no álcool. Verso 20, repetindo. Antes eu digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. Que sacrificam não é a Deus. E eu não quero que vocês se tornem associados aos demônios. Verso 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então ele falou de Israel, que Israel se sentava na mesa para comer e beber, e o que eles comiam e bebiam era o pão de trigo e era o suco da uva. Suco da uva, que é vinho. Daqui a pouco eu vou falar mais a respeito do suco da uva, que é o vinho. Né? Tem gente que eu penso comigo, não é possível. Que existe pessoas que pensam que vinho é uma coisa e que suco de uva é outra coisa distinta. Não é, é a mesma coisa. Por isso que eu falo suco de uva. Vinho e suco de uva é a mesma coisa. É igual caldo de cana. Você não toma caldo de cana? Você racha a cana ali, ou chupa a cana, mastiga a cana, não é docinha? Joga ela num lugar para curtir para você ver. Deixa ela lá algum tempo, alguns meses lá, não sei qual o tempo exato. Deixa ela curtindo lá, fazer o quê?
o que vira o caldo de cana? Vira álcool. Tem combustível. O combustível álcool é feito, o etanol, né? É feito da cana, a cachaça e várias coisas, né? Entendeu? O mesmo processo é a uva. Ela, depois de curtida, ela se torna uma bebida forte, a ponto da pessoa se embriagar. E quando a pessoa se embriaga, ela vai para o lado fora da consciência, ela vai dar contenda, ela vai dar barraco. Então, por isso que Paulo, inclusive, vai recomendar lá na carta aos Efésios, se eu não me falha a memória, ou Romanos, eu não lembro aonde que está exato, né? Que a gente não deve se embriagar com vinho, suco de uva, no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, bebam e comam a ceia do Senhor, que ela é espiritual. Se você comer e beber a física, tentando tornar ela espiritual, como é feito no sistema, ali a divisão, ali a contenda, ali a escândalo, ali há todo tipo de chocarrice, como Paulo fala. Então aqui Paulo falou, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Uma questão de comida e bebida. Como assim? É quando a pessoa não tem discernimento da comida e da bebida, da qual Deus está falando, que é ceia, se não discernir, sim, está comendo e bebendo junto com os demônios. E está sacrificando ou comendo e bebendo coisas que foram sacrificadas a demônios ou a ídolo. Mas o ídolo, a gente vai chegar nele. Aguenta a mão aí. Verso 22. Ou provocaremos o zelo do Senhor? Acaso somos mais fortes do que ele? Então, podemos tentar o Senhor Deus através da comida e da bebida, quando não é discernida corretamente. Por isso que lá no capítulo 11 ele vai falar de comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque está tentando o zelo do Senhor. Está provocando a ira de Deus, está cutucando a onça com a vara curta. Verso 25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Então aqui ele começa agora, além dele falar, começou falando lá do povo de Israel, comida e bebida, e quando não come corretamente, não bebe corretamente, sem entender o motivo da festa, o motivo do banquete, por que Deus está permitindo a pessoa participar da mesa dele, do banquete que ele proporcionou, e a pessoa não entendeu a mensagem espiritual que tem por trás do alimento, aí ele mostra ali o perigo e mostra a consequência, né, de tudo que acontece quando a pessoa não discerne a festa, os pontos que Deus está destacando para nós. E aí Paulo fala, comei de tudo que se vende no mercado sem nada perguntar de por consciência. Hoje, por exemplo, tem muitas doutrinas, muitas pessoas tentando ensinar ou tentando ensinar para você não comer certo tipo de alimento, você não beber certos tipos de alimento que não vai prejudicar o corpo, mas sim vai danificar a doutrina dela, né, no caso. Porque aqui pela palavra de Deus a gente vai ver que a comida e a bebida física, todas elas são perfeitas que Deus criou. Tudo é do Senhor Deus. Então não tem nada danificado, não tem nada estragado. Mas a religião, o sistema do CNPJ, alguns deles vão trabalhar na questão dos alimentos. Inclusive, tem alimentos que só o sacerdote, só o pastor pode comer e o membro não pode comer. E tem alimentos que o membro não pode comer. Aliás, ele tem que estar com a vida resolvida para poder comer. Se estiver divorciado, se estiver separado, se estiver cometendo algum tipo de infração, não pode comer daquele alimento. Isso é a doutrina do homem. Isso é o que a religião faz. O sistema religioso trabalha desta forma. Então, Paulo já está mandando bem aqui. Ó. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Consciência de quem? Vamos ver. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser ir, comei de tudo que for posto diante de vós. Por motivo de consciência, ele fala de novo. 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada ao ídolo, não comais, por causa daquele que advertiu, e por causa da consciência. Consciência, eu digo, não a tua propriamente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência do outro. Isto é, se eu já entendi pela palavra de Deus que todas as coisas que Deus fez, alimento físico, bebida, então pela palavra de Deus eu tenho discernimento que eu posso comer de tudo. De tudo, de tudo, de tudo.
Porque também está escrito em Marcos 16:18, né? Se comerdes alguma coisa mortífera ou beberdes, não lhes fará dano algum. Mas isso é para quem? Ele fala um pouco mais acima. E estes sinais há de seguir. A pessoa vai expulsar demônio, vai curar os enfermos. Se beber ou comer alguma coisa mortífera, não vai causar dano. Mas é para aquele que crê. Não é para todos, é apenas para os que creem, é apenas aos que obedecem, é apenas aqueles que ouvem a mensagem, é aqueles que dão atenção à mensagem, é aqueles que discernem o corpo. Estes, qualquer coisa que eles comerem ou beber não vai causar dano. Dane-se a doutrina do alimento. Agora, a questão da consciência alheia é porque a pessoa, ele vai falar mais para baixo, né? Que a pessoa pode se converter, a pessoa pode ser ganha para Cristo. Então, é o que Paulo fala lá para os romanos, só me falha a memória. Me fiz de gentil para ganhar os gentios, me fiz de judeu para ganhar os judeus. O que os gentios comem, eu vou comer. O que os judeus comem, eu vou comer. É claro que dentro do contexto da palavra de Deus, né? Para não prejudicar a consciência alheia, aí tem que tomar certos cuidados. Agora, se eu estou dando graças por essa tal liberdade de poder me alimentar disso, por que eu estou sendo vituperado? Ou seja, pela consciência alheia. Portanto, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, mas entendendo o contexto. Tudo que você faz vai ter consequência, vai gerar uma ação, vai gerar uma consequência, e a consequência ou ação vai ser julgada segundo as obras. Tem que entender tudo isso, não é apenas por conta do alimento ali, não. Não vos torneis pedra de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas sim o de muitos para que eles sejam salvos, né? É o que eu acabei de falar. Então Paulo se adaptava à cultura, no caso bebida e comida, se adaptava, assim como Jesus, se sentava com os publicanos, os, o- as prostitutas, toda a galera do ramo do pecado, vamos falar assim, da atividade do pecado, Jesus se sentava com eles e comia e bebia de tudo que tinha com eles, sem problema algum. Porque não é o que entra que vai contaminar Jesus ou eu, você, é o que sai. O perigoso é o que sai, não é o que entra. Queridos, agora a gente vai entrar no capítulo 11. Terminou aqui o capítulo 10, né, fazendo um resumão aqui. Então, o ponto mais importante do capítulo 10 foi o início, né, que fala do 1 ao 4, da comida e bebida, que o povo de Israel foi batizado na nuvem e no mar, com respeito a Moisés. Todos eles foram batizados e beberam e comeram do alimento espiritual que o seguia, que era Cristo, a pedra, né? Ali também fala dos batismos. E batismo, você vê que Jesus, quando os filhos de Zebedeus queriam se assentar à direita e à esquerda dele, ele falou: olha, por um acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam: sim, nós podemos. E aí Jesus replicou: olha, de fato, vocês vão beber do meu cálice. Do mesmo cálice que eu vou beber, vocês também vão beber. Quanto a sentar à direita e à esquerda, não compete a mim conceder, mas sim meu Pai, quando ele for fazer isso. Então você veja que Jesus está falando de cálice. O próprio Jesus bebeu do cálice, do qual Paulo falou também um pouco mais abaixo. Acaso o cálice da comunhão no sangue de Cristo que abençoamos não é o sangue de Cristo? Algo assim, né? Eu não lembro a expressão. Então o cálice tem a ver com trajetória de vida. O cálice, beber o cálice é um cálice de sofrimento. Se você pegar ali no início do capítulo 1 e 2 de Hebreus, vai falar da vida de Jesus, como ele era. Tem pontos que ele chega a chorar para não pecar contra Deus e aprendeu a obedecer a Deus por meio do sofrimento. Cálice. Então, o cálice, que é uma bebida espiritual, tem a ver com sofrimento, tem a ver com espinho, sabe? Você chegar e abraçar lá aquele cacto do deserto, e quando abraçar, não solta, não, viu? Segurar o espinho, entendeu? É vida de sofrimento. Eu não estou falando de coisas. Como que eu vou falar? Porque tem uma seita também que ensina que você tem que se autoflagelar, de viver sempre em sofrimento, que
É como se você fosse muito humilde. Quanto mais sofrimento você tiver, mais humilde você é. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que beber o cálice do qual está sendo mencionado é uma vida de sofrimento e de obediência a Deus. E quando a gente vai obedecer a Deus de fato, a gente sofre muito por causa do nosso corpo, da nossa carne, dos nossos familiares, do nosso convívio. Um monte de coisa vai lutar contra isso. Então é esse sofrimento. Entendeu? Beber do cálice do qual Paulo está falando, o cálice que abençoamos, então tem a ver com uma vida piedosa de sofrimento, de solidão, abre aspas, no mundo, entende? Agora, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E aí, no verso 2 até o verso 16, 17, ele vai falar do assunto do véu, do qual não precisa a gente ler agora, só que não é necessário agora a gente entrar. Verso 17. Nisto, porém, que eu vos prescrevo, não vos louvo. Nisto, porém, que eu vos prescrevo, eu não vos louvo, porquanto ajuntais não para melhor, mas sim para pior. Não está elogiando? O que será que está acontecendo para Paulo não louvar as ações dessa igreja? Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós. E quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Então, essa palavra divisões, você pode pesquisar aí no grego, no hebraico, que é heresia. Estou informado que existe heresia no meio de vocês. Verso 19. Porque até mesmo importa que haja heresia no meio de vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Ou seja, é necessário, é importante que tenha heresia no meio de vocês, para que os sinceros de coração se manifestem, para que os sinceros de coração corrijam a igreja. Agora, precisa saber se a igreja vai ouvir os sinceros de coração. Precisa saber se o pastor, abre aspas, dessa igreja, dessas igrejas, né, que são muitas, vai dar ouvidos aos sinceros de coração. Aí é outra história. Mas o detalhe é que é importante, é necessário que tenha heresia no meio do povo, para manifestar os sinceros de coração. Ou seja, aquele tipo de tentação do qual ele falou no capítulo 10, o teste. Deus coloca o povo à prova. E aí, no meio da prova, os sinceros de coração vão se manifestar. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha que palavra. Quando está acontecendo isso aqui dentro da igreja, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Estou repetindo para você entender. É repreensão, não é um motejo de Paulo abençoando a igreja. Ele está dizendo que quando eles se reúnem no mesmo lugar, tendo essas heresias, não é a ceia. É claro que a heresia, como ele falou, é necessário. Eu estou dizendo quando os sinceros se manifestam e a igreja não atende. E ela continua na heresia, na contenda, na divisão. Aí não é a ceia que vocês estão comendo. E quando acontece essas coisas na igreja, a igreja não dá ouvidos para os sinceros, que foi manifesto ali, não é a ceia que ela está comendo. Consequentemente, olha o que vai acontecer. Verso 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Presta atenção. Cada um toma a sua própria ceia. Lembra que eu falei para vocês na introdução? Existe a ceia do Senhor e existe a minha ceia. Está compreendendo? A minha ceia é totalmente diferente da ceia do Senhor. Quando existem essas coisas nas quais ele está falando aqui, você está entendendo? Eu tenho certeza que você está entendendo. Não existe igreja que não tenha heresia, igreja física. Não existe. Todas as igrejas físicas de CNPJ têm heresia no meio. E não é problema, que nem Paulo fala, não tem problema ter heresia. É necessário, é importante, porque é o critério de provação que o Senhor Deus usa para provar os corações. E ali ele vai saber quem é dele, quem não é. Aí Deus levanta o sincero do coração, o sincero fala e o povo faz o quê? Tapa os ouvidos. Ou põe para fora, ou o próprio sincero tem que sair, porque ele não tem voz ativa ali. Ele não é ouvido. Ele é todos contra ele, na verdade. É assim que acontece. Porque ao comerdes, cada um antecipadamente toma sua própria ceia. Já não é a ceia do Senhor, que ele falou no 20.
E há até aquele que tem fome, e ao passo que é também que se embriague. O cara toma suco de uva até se embriagar, porque ele está tomando a ceia dele, não é a ceia do Senhor. Ele já ultrapassou o limite ali, você entende? Já está embriagando. Outros estão ficando com fome, porque é alimento físico que está falando. Sim, sim, eu compreendo. Está falando de alimento físico, está falando de um jantar, de algum tipo de banquete, realmente, literal. Só que um banquete, tudo aquilo que é representado, inclusive, tanto no Antigo quanto no Novo, é um banquete que fala de prosperidade. Quando você vê uma mesa farta, rapaz, como é que se diz aqui? É o cartão postal da prosperidade. Vinho, uva, pão, trigo, a rodo. Sim, é prosperidade. E quando tem essa prosperidade, nem sempre é assim, né? Também fala de uma vida espiritual próspera. Você está entendendo? Então, a fartura fala da fartura da vida espiritual do ser humano. E também há tempos de escassez. A Bíblia trabalha desta forma também. Tem os dois lados da moeda. Sim, eu entendo. Só que o detalhe é que a igreja, vamos, pega essa. A igreja do sistema, ela se diz próspera, ela se diz viva, ela se diz acordada. Tô cheia de ouro. Tô falando lá da Laodiceia, lá, da última igreja, da sete, da qual Jesus fala. Ela tem nome que vive, ela está assim, próspera, né? Só que essa igreja Laodiceia, que tem nome que vive, que está cheia de ouro, prata, veste finíssima e não sei o que mais lá, não vou ver choro, não vou ver pranto e tal, cantando mesmo de galo. Por que que na hora da ceia dessa igreja que eu estou falando, na hora de, né, apresentar a sua prosperidade, por que que você compra um pão Puma e divide para 2.000 pessoas? 2 litros de suco de uva para 2.000 membros tomar. Eu não entendo essa lógica de vocês. Não é prosperidade? Não é rica? Por que que tem que estar só nem moer beiço? Não dá nem para moer o beiço. A quantidade de suco de uva que a pessoa bebe. E um boniquinho, um pedacinho, assim, um farelinho de pão. Não, ela é rica, ela é próspera. Por que que dá só esse pouquinho para a pessoa? Esse pouquinho fala do tamanho da vida espiritual dela. Porque a ceia dela não é a ceia do Senhor. Ela está mostrando, lembra que eu falei do disso para vocês? A forma como eu bebo e como diz para Deus como é a minha vida espiritual. Ó, o salário, ó. Verso 22. Não tendes, porventura, casas onde vocês podem comer ou beber? Por que que ele faz essa pergunta? Ou vocês vão menosprezar a igreja de Deus e ainda vai envergonhar os que nada têm? Então, quando a pessoa sai da sua casa, vai para a reunião, já come a sua própria ceia, não a ceia do Senhor. Porque ele já falou lá em cima no 20. Quando essa reunião acontece neste ângulo, neste formato, já não é a ceia do Senhor. Cada um come a sua própria ceia. E aí ele vai discorrendo, vai discorrendo. Por acaso vocês não têm casa onde vocês possam comer? Comem em casa, enche a barriga em casa. Vem aqui e coma moderadamente. Aliás, coma discernindo o que Deus quer falar através da comida e da bebida. Não vai sair comendo e bebendo que nem porco. Deixar os outros sem. Porque o porco, se tiver 10 porcos ali com os fiotinhos, se jogar um pedaço de alguma coisa para ele comer, ele não tá nem com o filho dele. Ele vai lá e come tudo sozinho. Não larga nada pro filho. Isso é porco. Maneira de se alimentar, maneira de comer. E quando isso acontece e come dessa forma, a pessoa menospreza a igreja de Deus, porque é o corpo de Cristo. Ela menospreza, ela pisa na mensagem, ela não está nem aí para a palavra de Deus. É o mesmo que lança a pérola para os porcos, é o mesmo que dá o que é santo para os cães. A mesma coisa. O que que eu vou dizer? Vou louvar vocês nisto? Certamente eu não vos louvo. Fala para mim, qual a igreja hoje no mundo que não anda dessa forma? A igreja de CNPJ, de sistema, não a igreja Corpo de Cristo. Porque na igreja Corpo de Cristo não tem essas coisas. Não tem. E antes da gente entrar para o verso 23, que tem uma pergunta interessante, quando a gente começa a fazer, e eu tenho muitos argumentos, hein? Muitos. Quando a gente começa a lançar os argumentos e as perguntas em cima do texto, isto é, se relacionar com a palavra, fazer as perguntas certas para o texto, Deus é capaz ainda de fornecer algum argumento que possa vir da pessoa. Porque você tem que meditar pensando no que a pessoa vai responder. Porque ela vai querer se defender de alguma forma. E já aconteceu comigo. De eu estar falando para a pessoa a diferença da igreja que
a congregação que a carta aos Hebreus apresenta, aquela congregação lá que os heróis da fé, que fala no capítulo 13, no capítulo 12. Na verdade, a carta todinha está falando de uma igreja perfeita lá. Só que a pessoa, quando você mostra os pontos, todos eles, festas, milênio, arrebatamento, vinda de Cristo, ceia, dízimo, todos os pontos onde eles estão errados, e você vai cercando. Ah, peraí, meu irmão, mas não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Não existe essa igreja que você está falando aí. Ou seja, eles não acreditam na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que tem essa igreja, que essa igreja existe e é operante. E ela está por toda parte nas escrituras. Então, quando a pessoa fala que não existe essa igreja perfeita no qual a gente está tentando passar para elas, isso mostra, revela o coração dela que ela não acredita na palavra de Deus. Ela não acredita em Deus. Para ela, a igreja verdadeira é aquela que ela está, onde ela está congregando, onde ela está fazendo as reuniões dela lá. Aquela igreja sim existe, porque ela está vendo. E tudo que é visto fisicamente já não é por fé. Se não é por fé, não está agradando a Deus. 23, agora aqui o recorte, o famoso recorte, né? Onde eles usam. Tudo isso que eu falei aqui para cima já deve estar dando uma hora de vídeo, né? Tudo isso que foi falado até agora não existe na mente deles, dos pastores, da liderança que fala do tal culto de Santa Ceia. Vamos pegar o verso-chave deles aqui. Vamos dar uma chacoalhada no bambuzeiro. Vamos ver o que vai sair. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Segura. Primeira pergunta. O que Paulo recebeu do Senhor na noite em que ele foi traído? Paulo estava presente? Não estava. Paulo apareceu depois no cenário. Depois do Pentecostes de Atos 2, Jesus já estava no céu. Quando Paulo surgiu e apareceu. Agora, o que Paulo recebeu na noite em que Jesus foi traído? Fala para mim. Jesus recebeu os açoites. Jesus recebeu muita coisa ruim. Ele se tornou maldito por causa de mim e por causa de você. Ele se fez pecador por causa de mim e por causa de você. A lista é enorme, não dá para falar aqui, sabe? Ou seja, é isso. E Paulo fala, eu recebi. Mas o que Paulo recebeu? Vamos continuar lendo aqui. Então, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Mas qual o pão que Jesus tomou? O pão de trigo, sim. Mas para representar, porque ele estava se tornando o cordeiro, a Páscoa. 24. E tendo dado graças, isto é, fez a oração do pão físico, fez a oração correta, inclusive, e entendendo o que o pão está representando, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Mas fazer o quê? Isto o quê? Pelo amor de Deus. Cortar o pão? Você não sabe que jeito que ele cortou o pão? Se ele cortou de diagonal, se ele cortou de fatia, se ele deu uma de facada assim, igual o japonês faz para temperar as coisas. Faz isso em memória de mim. Mas eu tenho que estar lá. Alguém gravou um vídeo para ver que jeito que foi cortado o pão? Façam isso em memória de mim. Não, tem que cortar o pão, sentar todo mundo bonitinho, ficar ali tudo bonitinho, igual de adolescente na escola, tudo com a mesma roupa, tudo bonitinho, tudo enfeitadinho, e vai chamando nome por nome. Ou senão os diáconos levam lá e vai dando um pedacinho para cada um. É isso que é fazer em memória de mim? Pelo amor de Deus, gente. 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, isto é, se alimentou, comeu pão. Comeu pão é palavra, é a ceia do Senhor, não é o pão de trigo ali, entendeu? Por semelhante modo, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Você sabe que beber o cálice tem a ver com trajetória, com sofrimento, abraçar o espinho, abraçar o cacto. É vida que poucos querem. Pode até desejar, mas querendo. Aliás, pode até desejar, mas não tem coragem de tomar a decisão e partir para cima. Então, isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. E ele já falou lá nos evangelhos. Eu vou dar o meu corpo para o mundo. A minha carne vai ser repartida para o mundo inteiro comer. Ele está falando de canibalismo? Vamos fazer. Somos canibais? Eu vou dar meu corpo para vocês comer. Ou então, vamos pegar aquele pão lá, né? Que eles comeram com uma. Como é que aquele pão vai se multiplicar? Desde o dia que ele partiu o pão lá, para dar para todo mundo, até a vinda dele dar. Porque tem que ser aquele pão lá, não pode ser outro. Porque ele partiu o pão e deu graça, aquele pão lá, né? Vamos repartir aquele pão. Como que a gente vai comer? O outro pão não serve, tem que ser aquele, porque ele partiu, Paulo recebeu naquela noite, não foi? Porque eu também recebi do Senhor na noite que ele foi traído. Aquele pão lá que tem que ser. Se for pão físico, tem que ser aquele lá, então, pelo menos. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Verso 25.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. Cálice da nova aliança. Tem muita coisa envolvida, querido. Sabe? Não dá para você jogar tudo no suco de uva e no pão. Fazer isto todas as vezes que vocês o beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que vocês comer esse pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Agora eu pergunto: quando o pessoal do sistema corta o pão e bebe o suco de uva, da forma como eles fazem, tentando fazer como tá na literalidade aqui, a pessoa tentar fazer. Eles anunciam a morte de Cristo fazendo aquilo. A prática de vida deles, a vida que eles vivem e o que eles ensinam em outros momentos, porque eles acham que ceia é só aquele lá, né? As outras coisas que tem na palavra de Deus não é ceia, é outra coisa. Porque a mensagem não condiz. Eles pregam outro evangelho. Como que eles vão anunciar? Está anunciando a morte de Jesus até que ele venha? Não está, querido. O evangelho não está sendo pregado. Muito menos o sangue está sendo bebido e o pão não está sendo comido por eles. Porque eles não estão comendo a ceia do Senhor. Tá conseguindo entender? Porque eu tô me esforçando de verdade para tentar passar aqui o mais próximo possível do que eu entendi. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então eu tenho que estar trajado perfeitamente, bem vestido, para poder comer o pão e beber o cálice. Eu tenho que estar com a minha vida organizadérrima, senão não posso comer e beber do cálice. E quando eu peco, eu já fui diácono, eu sei o que eu estou falando. E quando eu peco, eu não posso comer o pão e beber o suco da uva. Porque senão eu vou estar na condição de indigno. Eu não estou respeitando a uva, o suco da uva e o pão de trigo ali. Eu estou indigno. Eu não posso comer o pão e eu não posso beber do vinho, do suco da uva. Porque eu estou sendo indigno e eu não estou discernindo o corpo. Estou falando da forma como eles entendem, como eles ensinam. Se você está divorciado, você não pode comer o pão, você não pode participar da ceia. Se estiver mal vestido ali, de qualquer forma, você também não participa da ceia. Você não pode aparecer na foto. É uma série de regras por conta do alimento físico. Eles querem endeusar o alimento físico, a ponto de proibir a pessoa de comer o pão e beber o suco da uva, que está representado no corpo e no sangue de Cristo. Idolatram o pão e a uva, ao ponto de proibir a pessoa de comer. E o que Jesus falou lá no capítulo 6 de João? Quem crê em mim e comer do meu corpo e beber do meu sangue tem a vida eterna. Ou seja, se é o pão e se é o suco da uva que dá vida eterna para o ser humano, e aí o bonitão vai lá e proíbe o ser humano de comer e beber, como é que fica essa situação? Se o que dá vida é o comer e beber, fazendo aplicação espiritual, a pessoa está no físico. Mas se ela não está entendendo o físico, ela não está discernindo o físico, a representação do pão e do suco da uva. Ela não está discernindo. Ela está levando a risca na literalidade, como Israel fez no início. Israel embelezava, sabe? Ficava ali com o leque, ali, abanando o pão, o suco da uva, para o mosquito não sentar. Não, não pode ir nenhum. É santo pão, santa uva. E deixa para lá a lei de Moisés. O que não pode é na comida e na bebida, não. Porque se o mosquito sentar ali, vai contaminar o meu corpo, e aí eu vou ensinar e vou contaminar o tabernáculo inteiro, por causa do mosquito. Estou parafraseando aqui. Então, eles idolatram o objeto, a ponto do objeto se tornar, ficar num pedestal alto, a ponto de proibir algumas pessoas de comer e beber. E aí eles estão na condição de santarrões, porque eles comem e bebem, participam, abre aspas, da ceia do Senhor, e as outras pessoas, por estarem em pecado, não podem comer o pão e o suco da uva. Quando, na verdade, é o arrependimento do pecador demonstrado no coração, na humildade mesmo, com arrependimento, entendendo que Jesus morreu, pagou o preço, e agora você tem que comer e beber fisicamente, mas sua vida espiritual tem que condizer para acontecer a transformação. Então, queridos, comer e beber indignamente a comida e a bebida espiritual é a mesma prática que Israel cometeu lá quando Paulo mencionou o capítulo 10, lá no início. Não discerniram a bebida espiritual e a comida que estava presente com eles. E por causa disso, num só dia morreu 23 mil pessoas. Lembra desse fato que Paulo repete lá no capítulo 10? Eu não sei se eu li o versículo,
verso 28, né? Vamos lá. Estou com um rascunho ali do lado, porque é muita pergunta que eu coloquei, e não coloquei todas, na verdade. Algumas perguntas eu estou deixando aqui, talvez com uma segunda parte mesmo, porque o assunto é extenso, né? Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examina-se a si mesmo o homem. Examine você, pastor. Não é a vida do membro, para ver como é que ele está. Examina a sua vida e beba e coma do pão. Não é para ficar olhando para a vida do outro, para ver quem pode e quem não pode beber e comer. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo? Primeira pergunta: como que o corpo é formado? O corpo de Cristo é formado por judeus e gentios. Em outras palavras, é formado por Efraim e Judá, as duas casas de Israel. Ponto 1. Discernir o corpo. O corpo é formado por as duas casas de Israel em Cristo. Isso, todos que estão no sistema não têm acesso a essa informação. Eles acham que isso está no Antigo Testamento. Mas lá na carta aos Hebreus, no capítulo 8, no capítulo 10, repete duas vezes ainda o texto. E essa é a nova aliança que eu farei com eles naqueles dias. Não conforme a aliança que eu fiz com eles lá na terra no Monte Sinai, quando eu tomei pela mão, os tirei da terra do Egito. Mas eles não andaram após a minha aliança. Mas a aliança que eu farei com eles, duas casas de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul, naqueles dias, na sua mente imprimirei as suas leis, e no seu coração as escreverei. Pode ir lá no capítulo 8, versículo 8 de Hebreus, está lá esse texto. Vai no capítulo 10, está lá de novo o texto, frisando que a aliança do Antigo Testamento, se tivesse sido perfeita, não falaria posteriormente de uma nova aliança no futuro com o mesmo povo. Ou seja, só para entender o corpo de Cristo, você está vendo para onde que a gente vai? Discernir o corpo. Agora, isso dentro das igrejas não é falado. Como que vai discernir o corpo? Como que vai beber e comer coisa espiritual se não sabe o que é isso? Acho que isso é loucura, acho que isso não tem nada a ver com a Bíblia. Como eu já ouvi de pastor. Isso que você está falando, Marcos, não tem nada a ver com a Bíblia. Ouvi isso de um pastor. Verso 30. Ou melhor, ainda no 29, né? Então, discernir o corpo, ponto 1, é saber como ele é formado. Isso já é um... Só você saber isso, o avanço seu é grande dentro das escrituras. O ponto 2 é entender a linguagem que Deus está falando com esse povo. Então, com Efraim e com Judá. Por isso você precisa meditar nos profetas, na lei, nos salmos, e entender o recado que Deus está dando. Automaticamente você vai se identificar. Porque primeiro você tem que ver quais são as acusações que o Senhor Deus está fazendo contra esse povo, porque eu e você fazemos parte. O reino do norte, Efraim se misturou no meio das nações. Efraim são os gentios, são os samaritanos, gentios. Então, você precisa entender as acusações que Deus fez contra Efraim, que é o reino do norte, que toca em nós, os filhos de José, inclusive, para você saber começar a organizar a sua vida espiritual. Você tem que saber quais são as acusações contra nós. Cristo pagou o script de dívida que havia pendurando lá na cruz. Tudo isso está escrito, eu sei. Só que porque ele pagou não quer dizer que eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que saber o que ele pagou, por que ele pagou, qual o motivo dele ter pago. Ah, é simplesmente por amor. Só por amor. Então você tem que entender tudo isso, saber por que ele fez isso, como foi feito, ou como vai ser feito, como está sendo feito, para você se enquadrar na comida e bebida da qual as escrituras estão falando. Discernir o corpo. Aí você vai comer sabendo o que você está comendo. Agora, se você está comendo sem saber o que está comendo, ou se você está só repetindo o que os outros estão falando, você cai lá no contexto do verso 20. Você está tomando a sua própria ceia e não é a ceia do Senhor que você está comendo. Automaticamente, as coisas que você está comendo estão sendo oferecidas, foram no passado oferecidas a demônios. Você está comendo coisas oferecidas a demônios e está sacrificando a demônios, inclusive. Não tem outro termo para me falar. Exatamente com todas as letras. Não é a ceia do Senhor, então está na mesa dos demônios, como ele fala no capítulo 10. Eu não quero que vocês se tornem associados aos demônios. Não quero que vocês comam na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Se não está comendo na mesa do Senhor, está onde? Está na mesa dos demônios. Se está comendo nas mesas dos demônios, está comendo coisas sacrificadas aos demônios.
Ou seja, por não discernir o corpo, o pão de trigo é colocado, o pão e a uva é colocado no pedestal, proíbe as pessoas de comer, acha que está abafando, quando na verdade está no meio dos demônios. Não tem outro termo, eu não consigo ver de outra forma. Verso 30. Eis a razão porque há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Aí entra para a questão lá da serpente que entrou no meio do povo lá no deserto, lá no passado, né? E que hoje é mais ativa do que nunca. Se não está enquadrado na lei de Deus, se não passou no teste da tentação, e Deus não manda a tentação que não fosse humana, isto é, Deus não vai te tentar além das suas forças. E detalhe, junto com a tentação vem o livramento. Sabe como que acontece? A tentação vem quando o link chega para o senhor pastor. As pessoas mandam, eu sei que manda. Os links chegam. Link do deserto, link da mensagem do arrebatamento, link do milênio, link das duas casas, link das festas, eu sei que chegam os links. Tentação. Aí o dedinho vai lá e joga no botãozinho de excluir. Vamos deletar isso aqui, que isso aqui é doutrina. Coisa externa, não faz parte do corpo, é desigrejado. Não está em comunhão com o corpo do CNPJ. Não está em comunhão com o corpo que está comendo pão de trigo aqui, com suco de uva. Ali era o momento para o senhor entrar e examinar, fazer como os berianos. Paulo pregava para eles, eles iam olhar, eu gostei da mensagem, eu vou dar uma olhada, vou examinar. E se tiver coerente com as escrituras, eu quero fazer parte disso aí, eu vou abraçar isso aí. Vocês não fazem isso? Nem a própria palavra vocês leem, nem a própria palavra vocês examinam. Quanto mais examinar link, vídeo, as coisas dos outros, externos. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Mas quando somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Acho que eu li errado. Assim, pois, irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas outras coisas eu as ordenarei quando eu for ter convosco. Entendeu? Eu acredito que deu para você entender, né? Mas tem texto mesmo para a gente ler, tá? Hebreus capítulo 13. Vamos ver logo o que ele vai falar da ceia. Hebreus capítulo 13. Tá falando, a carta aos Hebreus todinha tá falando de ceia, porque ele está falando de um momento onde a Páscoa, né, as festas do Antigo Testamento eram comemoradas e nas comemorações das festas, suco e pão de trigo tinha a rodo. Todas as festas solenes, todas as reuniões tinha pão e trigo, pão e uva, azeite, aí é uma série de coisas, é um banquete enorme. E aí ele está transitando da antiga para a nova, mas não sai do contexto do suco de uva e do pão. Porque lá no contexto da antiga aliança foi o maná que caiu do céu para alimentar eles. O maná que caiu do céu. Ainda fala que é pão de anjo, né? E esse maná se transformou em Cristo. Quando ele fala, eu sou o pão vivo que desci do céu. Pão vivo, então, a minha carne. É ceia. Você tem que levar por esse lado. Mas vamos ler aqui. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, e imitai a fé que eles tiveram. Esse verso 7 está falando principalmente da galeria dos heróis da fé, que são os nossos guias, as pessoas que nos pregaram o verdadeiro evangelho, que foram exemplos de fé para quem quer agradar a Deus. Não é guia do pastor seu lá da Assembleia, não sei das quantas, não. É guia referente à palavra. É esses guias que pregam a palavra para a gente. Eles são os exemplos, eles são a nossa base. Inclusive, é essa congregação da qual você não pode abandonar. É essa congregação, no caso, quando você entende ela, você está abraçando o cacto, o espinho que eu estou falando. Você está entrando na trajetória do cálice e do pão que partimos, que Paulo falou lá no capítulo 10. Você está começando a entrar. Muitos adentram nesse contexto, começam a entender e aí percebe que é muito difícil, o caminho muito duro e querem voltar atrás. Na época dos hebreus aqui da carta, o pessoal começou de forma espiritual, como fala em Gálatas, vocês começaram bem no espírito, só que agora vocês estão voltando na carne, ou seja, voltando para as coisas da antiga aliança, que era Páscoa, asmo, primícia, trombeira, sabe aquelas coisas literais? Todas as cerimônias, eles voltavam para a prática antiga, que era mais leve ou mais fácil. Porque a prática espiritual que é exigida é dura, é dura. Verso 8. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Não vos deixeis de envolver por doutrinas várias e estranhas. Que doutrina será que é essa, hein? Porquanto o que vale é estar o coração confirmado na graça, e não com alimentos.
pois nunca tiveram proveitos os que com isto se preocuparam. Ou seja, ele falou do povo de Israel. O que vale é o coração estar guardado na graça, na fé em Jesus. Porque quando a pessoa se deixa se envolver por várias doutrinas estranhas, ou seja, se envolve com questões de alimentos, do qual a gente falou bastante aqui, né? Pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocupam. A pessoa fica preocupada com o alimento. O zelo, sabe? Coloca o alimento no pedestal e o alimento não pode ajudar a pessoa. O alimento não traz proveito para você. O suco de uva e o pão físico, da forma que você quer usar, ele não traz proveito para você. Já foi condenado, ou serviu de exemplo para nós que no passado já fizeram isso. Não deu certo. Larga a mão disso. Verso 10. Possuímos um altar do qual tem direito de comer os que ministram do tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, ou seja, oferta pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Está lá em Números 19. Inclusive, eu gravei um pouco antes, esses dias, a respeito de Números 19. Só que lá eu estou trabalhando o assunto do sábado, que tem o assunto da novilha vermelha, que ela era queimada fora do arraial. Aí um homem limpo tem que ir lá, recolher a cinza, trabalhar na novilha, para trazer a cinza, o sangue, as coisas que foi usado na novilha, para purificar o povo. Mas a novilha morria fora do arraial para não contaminar o tabernáculo. Ou melhor, para não contaminar as coisas que estão envolvidas na novilha. Porque a novilha fala da igreja, fala de Cristo. Cristo morreu fora de Jerusalém. Porque se ele morre dentro de Jerusalém, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então Jesus morreu fora, para poder purificar os que estavam dentro. Entendeu? Isso tem a ver com sai dela. É por lá de fora que você vai encontrar a água limpa, pasto, e para você poder limpar outro, você tem que ir lá de fora. Lá dentro, estando lá dentro, você não consegue limpar. O próprio Jesus não conseguiu, ou seja, o texto está dizendo que ele não pôde limpar por dentro, lá dentro. Ele teve que ir por lá de fora para poder limpar quem estava dentro. Assim a novilha vermelha acontecia. O ritual acontecia fora do arraial e os elementos, a sobra dela, o resultado da morte dela, purificava o povo que estava no tabernáculo, no santuário. 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Fora de qual arraial? Fora do arraial dos imundos. Os imundos estão por toda parte, principalmente dentro dos templos, como foi nos dias de Jesus. Principalmente dentro dos templos. Então, saiamos fora para encontrar com ele, levando a sua vergonha, inclusive. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Verso 13. Pois é um só Espírito, e todos nós fomos batizados. Lembra lá do início, na introdução do vídeo? Em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dados um beber, um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aqui tá bom, deu para você entender, né? Que vai longe o assunto da ceia. Não é só o capítulo 11, versículo 23 ao 26, que eles leem continuamente, na risca, na literalidade, esquecendo o espiritual, ou não discernindo o espiritual. Então aqui está mais um texto que fala do corpo de Cristo, que nós somos batizados e comemos e bebemos num só corpo. E esse corpo aqui é perfeito, não tem defeito nele. Então, quando eu falo mal de fulano e beltrano, eu tenho certeza que fulano e beltrano não faz parte desse corpo. Então, eu não estou maltratando a igreja, eu não estou falando mal da igreja, porque a igreja da qual as escrituras apresentam e fala, ela é perfeita. Ela não precisa de correção, abre aspas. Ela precisa de correção do Senhor. E a igreja que é do Senhor, ela ouve quando o Espírito fala. Ela ouve e obedece. E quando ela obedece, o Espírito é dado para ela. E quando o Espírito é dado para ela, os olhos espirituais dela se abrem, as escamas caem no olho. E essa pessoa começa a fazer parte deste corpo. Mas se estiver na condição de cegueira espiritual, de dormência, de tapar os ouvidos para não ouvir, quando chega a mensagem,
que é verdadeira, que é verídica, que é coerente com as escrituras, e não quer ouvir, não quer obedecer, não quer dar o braço a torcer por conta das doutrinas, ou talvez por causa de anos ensinando errado, aí no caso é orgulho, né? Sinto muito. Então, quando eu falo mal, eu não estou falando mal da igreja, eu estou falando mal da prostituta, estou falando mal da adúltera, estou falando mal da Jezabel, com todas as letras. Pode olhar o contexto de João Batista. João Batista falava mal com a liderança, que era, de fato, raça de víbora, ninhada de cobra venenosa. Mas quando chegava alguém para se arrepender e ser batizado, ele não xingava, ele não falava áspero. Ele batizava a pessoa, ensinava a pessoa, ainda mostrava quem era o cordeiro para a pessoa. Então você tem que aprender a ouvir a palavra. Você tem que discernir quando o Espírito está falando. Se você está rangindo o dente, se você está rejeitando a mensagem, é porque você não faz parte, com certeza. E está caminhando para a condenação. Está caminhando para outro caminho, do qual não tem volta. E aí fica difícil. Fechou aqui então o assunto, tá? Que Deus te abençoe. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Mas é isso aí, a palavra de Deus é assim, né? Espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que tem mais perguntas, surgiu novas dúvidas, com certeza. Mas a palavra de Deus é assim mesmo. Ela gosta de mexer com o nosso coração, mexer com a nossa mente, mexer com a nossa estrutura, justamente para surgir novas perguntas, novos questionamentos, para que a palavra de Deus venha responder da maneira clara e fácil, né? Porque é assim que Deus trabalha. É de pouco a pouco que a gente vai aprendendo e o entendimento vai chegando. Beleza? Então agora sim, fechou. Deus abençoe e até a próxima gravação, permitindo Deus.